Escolhas sábias muda toda a nossa história e não só isso, muda completamente a nossa futura geração. Seja bem-vindo mais uma vez a esse canal e se você é novo por aqui, eu me chamo Valquíria e aqui você vai encontrar meditações, reflexões do dia a dia, tudo isso pautado na Bíblia. O nosso tema de hoje se chama Faça Escolhas Sábias. Tá, vamos refletir um pouquinho sobre esse tema. Será que as escolhas de fato influenciam na nossa vida? Ou melhor, será que as escolhas que nós fizemos lá atrás, ele tem influenciado no dia de hoje? Será que estamos colhendo frutos das escolhas? É o que nós vamos entender um pouquinho na nossa meditação de hoje. Eu vou trazer para vocês uma ilustração, que é uma ilustração, mas ela não foge tanto da realidade daquele tempo, porque ela é bem pautada na história. Imagina a reação de uma mãe que sua filha chega para ela e conta que está apaixonada por um jovem, porém esse jovem não é nada promissor. Pelo contrário, ele é totalmente desprovido de bens, pois a sua família inteira, tudo que conquistava, empregava em um sonho da família. Nós vamos conhecer um pouco sobre escolhas baseado na família de Noé. Agora, imagine essa situação, né? Uma jovem que se apaixona por um dos filhos de Noé, que essa família dedicava a sua vida em prol de um sonho. Até aí tudo bem, mas vamos entrar de fato nessa história. Noé vivia em um tempo que a Bíblia fala que toda geração era uma geração com uma índole má. As pessoas tinham se afastado de Deus a tal ponto que as pessoas se tornaram pessoas violentas, pessoas que enganavam os outros, que não tinham amor. Então se tornou uma época tão difícil, da qual Deus havia se arrependido de ter criado o homem e ter criado o planeta, tudo. Então Deus chegou para Noé e disse para ele: Noé, eu me arrependi de ter criado o ser humano. Você vai construir uma arca e durante o tempo que você vai estar construindo essa arca, você vai pregar sobre a minha palavra. E foi isso que aconteceu. Só que o tempo de criação dessa arca não foi um pouco tempo. Foi um tempo em torno de 120 anos, numa época em que não chovia. Então aí você já vê o tamanho da fé deste homem. Que Noé não sabia nem o que era chuva. Porque quando as plantas e os jardins eles estavam molhados, era unicamente pelo orvalho da noite. Essa era a forma. Nunca havia chovido na terra até aquele momento. Então, Noé e sua família se determinou a fazer aquilo que o Senhor tinha pedido, que era construir uma arca. Só que Noé não era sozinho com sua esposa. Noé tinha 3 filhos solteiros, que era Sem, Cã e Jafé. Então imagine que a sociedade não era uma sociedade boa, não era uma sociedade fácil de se lidar. Você sendo uma pessoa boa numa sociedade dessa, começa a construir algo que as pessoas nem imaginavam o que era, porque quando Noé se referia à chuva, as pessoas poderiam pensar: você tá maluco? Chuva? O que é isso? A chuva é que vai cair muita água do céu. Imagina já a complexidade de Noé explicar o que era chuva. E não só isso, você levar 120 anos falando dia após dia, trabalhando e pregando a respeito disso para pessoas que não eram boas, quanto Noé foi zombado. Agora, vamos imaginar a dificuldade desses filhos de Noé encontrar boas esposas nesse tempo. Porque a gente sabe que nos tempos atrás, todo acordo de casamento era entre famílias. E, obviamente, você quando ia escolher alguém para casar, hoje, a gente já passa por isso, né? A gente procura pessoas de boa índole, de boa reputação,
boa família, possa ser que não tenha tantos bens financeiros ou não tenha nenhum, mas o caráter e a família é conhecida por ser uma família boa. Naquela época, Noé era uma família boa, era de boa família a sua casa. Mas a fama de Noé era de um homem possivelmente atrapalhado ali nas suas ideias, uma pessoa que estava meio que lunático, criando coisas que não existiam, porque afinal de contas, o coração das pessoas que viviam em volta dele não eram pessoas boas. Então, imagine esses 3 filhos de Noé encontrar esposas com a reputação tão difícil de sua família. Imagina o coração dessas moças ao encontrarem esses jovens. Olha, eu não sei o que elas pensaram, como que aconteceu, a Bíblia não retrata todo o processo, mas a Bíblia fala que eles 3 se casaram. Eu acredito, particularmente, ali meditando sobre essa questão, eu acredito que tenha sido escolha muito difíceis para essas jovens. Provavelmente elas tenham olhado ali, observado o comportamento desses jovens, como que eles falavam com seus pais, como que eles viviam o seu cotidiano de vida, como que eles tratavam as pessoas em volta, até porque se eram tempos difíceis, o contraste era muito gigante, dava para perceber quem era bom e quem era mal, mas não deva ter sido fácil por conta da família dessas jovens, mas elas fizeram boas escolhas. Elas fizeram escolhas sábias. Eu acredito particularmente, isso é um pensamento meu, que com certeza essas jovens devem ter sido guiadas pelo Espírito Santo, porque isso é um ponto que nós precisamos ter em boas escolhas. Como que nós vamos chegar a ter boas escolhas? Toda a nossa vida, o nosso dia a dia, nós tomamos decisões. Nós tomamos decisões desde a hora que nós acordamos, nós decidimos o horário que nós vamos acordar, nós decidimos o que nós vamos vestir, o que nós vamos nos alimentar, se vamos nos exercitar ou não. E fora isso, nós temos decisões que elas vão ficando um pouco mais importantes do que decisões do dia a dia, né? Nós temos decisões de profissões, decisões de casamento, decisão de religião, decisão de vestibular, tantas coisas que nos envolvem todos os dias, que muitas vezes nós corremos o risco de pensar que isso é uma decisão simples. Ah, mas é só uma decisão. E daí a gente volta atrás para a gente entender um pouquinho. Vamos dizer que a gente escolhe nos alimentar, se alimentar de uma maneira que não seja tão boa. Será que a gente tem consequência? Claro, óbvio. Nossa consequência está estampada no nosso formato do corpo, no nosso peso, na nossa balança. E não só isso, no nosso colesterol, triglicerídeos e várias outras coisas que dizem e nos mostram as consequências das nossas escolhas alimentares. Quando a gente decide se alimentar, não só se alimentar, mas se exercitar da maneira correta, será que isso traz consequências? Com certeza. A gente ou se torna uma pessoa obesa, não só por se alimentar, mas pelo fato da gente permanecer sedentário. Isso é escolhas. Tudo bem, essas escolhas a curto, médio e longo prazo têm suas consequências. Mas nós conseguimos dar uma contornada na situação assim que a gente reconhece que precisa mudar. E mais quando nós tomamos decisões que ela muda a nossa história, de fato. Exemplo disso é a escolha dessas 3 jovens, quando escolheram, apesar de tudo, os filhos de Noé. Essas decisões mudaram todo o rumo da história dela. A Bíblia fala que na arca, quando veio o período de chuva, só entraram na arca Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as 3 noras. Ou seja, a família delas ficaram para trás. Quando elas decidiram, porque quando foi para entrar na arca, foi uma decisão pessoal. Quando elas entraram na arca, automaticamente elas acreditaram, confiaram naquilo que estava sendo dito,
mas elas precisaram escolher o rumo da sua nova vida, entrar, acreditar no que iria acontecer, mas ao mesmo tempo elas decidiram deixar para trás a sua família anterior, né? Porque a Bíblia não fala sobre essa família delas, mas a Bíblia traz para nós que todos nós somos filhos dessas sábias escolhas dessas jovens. Hoje, a humanidade é fruto daquelas escolhas. Aquelas jovens se tornaram o meio pelo qual o mundo foi povoado novamente. Sábias escolhas, sim ou não? E hoje, todos os dias, nós temos a oportunidade de fazer escolhas. Escolhas, eu não sei se vocês já viram, pessoas que tomaram rumos na sua vida, escolhas que passaram o resto da vida tentando remediar aquilo que foi feito. A palavra do Senhor, ela diz para nós que independente daquilo que a gente faça, nós temos a oportunidade, se é algo muito ruim, nós temos a oportunidade de reverter a história. Em qual sentido? No sentido de perdão. Às vezes nós fazemos escolhas tão difíceis, que precisamos nos achegar ao Senhor de novo, pedir perdão para fazer escolhas diferentes, para se tornar de fato nova criatura. Mas, mesmo assim, nós precisamos lidar com as consequências das nossas escolhas, mesmo sendo perdoado, sendo amparado pelo Senhor, porque isso é certo, Ele vai fazer isso em todo o tempo da nossa história. Mesmo assim, as consequências dos nossos atos e escolhas, eles virão. Então, que possamos todos os dias da nossa vida parar para refletir naquilo que nós estamos escolhendo. Com quem nós convivemos, quais são as nossas conversas, qual o ambiente que nós estamos, qual a escolha que nós estamos fazendo para a nossa vida. Porque hoje nós estamos colhendo os resultados, as consequências das nossas escolhas lá atrás. Quando nós estivermos lá na frente, nós vamos estar colhendo as consequências e os resultados das nossas escolhas de hoje. E como têm sido essas nossas escolhas? Que possamos de fato buscar a Deus, buscar o Espírito Santo e pedir a Deus sabedoria para que o nosso futuro seja pautado nas nossas escolhas sábias de hoje. Para que a nossa futura geração colha os resultados de uma vida que também teve boas escolhas. Lembre-se, como no fato dessas 3 jovens e dos filhos de Noé, nós hoje somos resultado da escolha que essas jovens fizeram. Os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos vão ser a soma das nossas escolhas pautadas todos os dias da nossa vida. Que possamos, de fato, buscar o Senhor, para que possamos ter verdadeiras escolhas sábias. Obrigado por você ter ficado até aqui e que você, a partir de hoje, toda vez que você for tomar uma decisão, que você pare, reflita, busque orientação dos céus e que você, de fato, faça boas escolhas.